Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos em um especial de Páscoa e por isso nós vamos falar da ressurreição de Jesus. E então viemos até aqui, até Emaús, Nicópolis, o local onde Jesus aparece pela primeira vez ressuscitado aos seus discípulos. A gente vai conhecer a história e a arqueologia desse local fascinante. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! E por que a gente vai começar o passeio do dia de hoje na beira de uma estrada? Porque esse aqui é o caminho de Emaús. Aqui passavam rotas dos tempos bíblicos muito importantes e elas eram movimentadas aqui há 2.000, 3.000 anos atrás, como são até os dias de hoje. Esse caminho passa dentro do Vale de Ayalon e nele passa uma história muito importante. Na época de Josué, quando o povo estava conquistando a terra prometida, um povo chamado os Gibeonitas fazia um acordo de paz com Israel. Mas então 5 reis que não gostam desse acordo atacam os Gibeonitas e Israel vai em defesa dos seus novos aliados. E houve uma grande batalha que vai culminar com o sol e com a lua parando aqui nos céus, mais especificamente aqui no Vale de Ayalon. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amoreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E aqui nesse caminho se encontra a cidade Emaús, Nicópolis, onde Jesus aparece ressuscitado aos seus discípulos. Então vamos entrar, sair da estrada e conhecer melhor essa história. Venham comigo. Mas vamos começar a história de Emaús do começo. Esse local aqui nos tempos bíblicos era um pequeno vilarejo judaico chamado Hamat. Hamat significa as águas termais ou as águas quentes. Mas se eu for bem sincera com vocês, pessoal, tem vários locais em Israel que se chamam Hamat. Esse aqui é um deles. Mas quando os gregos chegam aqui no século II a.C., eles não conseguem pronunciar esse nome, Hamat, e por isso eles vão mudar de Hamat para Emaús, que é como a gente conhece essa cidade até os dias de hoje. Mas como a gente pode ter certeza que Emaús é a Hamat original? Por um motivo. Se a gente buscar aqui águas termais, será que a gente encontra? Vamos agora juntos conhecer as águas termais dessa cidade. Vejam que incrível a preservação dessa casa de banho romana. Ela estava sentada em cima do Hamat, dessa nascente de água quente. A nascente há muito tempo já secou, mas essa construção é prova que aqui é Hamat e isso quer dizer que aqui é Emaús dos tempos bíblicos. E esse local aqui literalmente tem aqui restos arqueológicos brotando do chão, porque em qualquer local aqui que a gente caminhe, a gente vai encontrar pedaços de cerâmica e a maioria deles são milenares. Vejam esse aqui. E aqui a gente consegue ver até onde o piso chegava quando os arqueólogos começaram a escavar esse lugar. E é gigantesca a diferença da altura do piso dos tempos romanos
para a altura dos dias de hoje. Por que essa casa de banho e toda Emaús foi soterrada? Por que todos os locais arqueológicos quase de Israel foram soterrados? Primeiro, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Os locais que por algum motivo não foram soterrados, a maioria foram destruídos com o tempo. Primeiro por saqueadores de antiguidades, outros seguidamente as pessoas pegavam as pedras para usar em outras construções, foi danificado pelo sol, pela chuva e pelo vento. Então os edifícios que melhor se preservaram, como esse aqui, justamente foram os edifícios que foram soterrados. E o que acontece é que com o passar do tempo, quando o local entra em desuso, a terra devagarinho, devagarinho vai cobrindo ele. Imaginem se vocês não varrem a casa de vocês um dia, acumula um pouco de sujeira. Se vocês não varrem a casa de vocês 1 ano, 2 anos ou aqui centenas de anos, a terra e o pó vão acumulando principalmente em zonas próximas de moradia ou próximas aqui, por exemplo, das construções dos tempos bizantinos, elas vão soterrando. E também Israel, infelizmente, sofreu muitos terremotos e muitas guerras ao longo da história que destruíram edifícios. E era mais fácil cobrir os restos dos escombros e construir por cima do que limpar todo o terreno, porque afinal de contas carregar cada uma dessas pedras manualmente era bem pesado. Mas então o que acontece aqui é que esse edifício saiu de desuso na época bizantina, ele foi soterrado e preservado e ele é testemunha que nós estamos aqui verdadeiramente em Hamat. E agora vamos voltar à direção da cidade mesmo de Emaús. E que outras provas arqueológicas nós temos aqui no local? Nós temos aqui tumbas judaicas da época de Jesus e a gente pode também conectar elas à própria ressurreição de Jesus. Mas por que isso é importante? Isso nos mostra que não só havia aqui uma cidade com águas termais, mas como também aqui havia população judaica nessa cidade. Se a gente voltasse a 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, como os judeus eram sepultados, haviam 2 maneiras. A primeira maneira são as pessoas simples, o povo. Se abria um buraco na terra, se colocava o corpo da pessoa dentro, sem caixão, só com mortalhas, se colocava a pessoa dentro, se tapava e se colocava uma pedra para marcar o local. Essa é a maneira que todos os judeus são sepultados até os dias de hoje. Mas nos tempos de Jesus existia uma segunda opção, uma segunda maneira com que as pessoas judias podiam ser sepultadas. Essa segunda maneira eram para pessoas ricas e importantes, como, por exemplo, José de Arimateia. A ideia é que se cavava um sepulcro na rocha. E aqui nas escavações arqueológicas, pessoal, se encontraram vários sepulcros na rocha, então venham comigo que a gente vai ver eles bem de pertinho e se a gente conseguir, a gente vai tentar inclusive entrar para mostrar para vocês. E vejam o que nós temos aqui, exatamente como a Bíblia nos conta, um sepulcro cavado na rocha. Venham aqui pertinho comigo para ver ele. Como esses sepulcros eram usados? No momento que a pessoa falecia, o corpo era preparado, ele era lavado, ungido com óleos perfumados, como mirra ou nardo, e depois o corpo enrolado em mortalhas. O corpo era colocado dentro de uma gruta, num dos espacinhos que eu já vou, se eu conseguir entrar, eu vou mostrar para vocês. Era colocado num dos espacinhos, a gente chama em hebraico de kur. O sepulcro era fechado, se esperava 1 ano e depois de 1 ano se vinha aqui, se abria, se pegavam os ossos e se colocavam num ossuário. E o próximo corpo podia ser colocado e assim o processo se repetia. Isso nos ajuda a entender algumas coisas do sepulcro de Jesus. Primeira coisa, isso aqui era só para pessoas ricas. E José de Arimateia, que dá o seu sepulcro a Jesus, ele era um homem bem rico. E não só isso, a Bíblia nos fala que é um sepulcro novo.
Por que a Bíblia destaca isso? Porque naquela época a maior parte dos sepulcros não eram novos, eles eram usados geração após geração. E por isso também, no domingo, quando as Marias, as mulheres vão até o sepulcro e veem ele aberto, elas ficam tão chocadas, porque elas sabiam que, segundo a tradição judaica, o sepulcro não deveria ser aberto em menos de um ano. Agora então, pessoal, vamos tentar chegar aqui pertinho e ver o local por dentro. Opa! Vejam que incrível! Aqui é um sepulcro original dos tempos de Jesus. E vejam aqui esses pequenos espaços. Aqui é onde eram colocados os corpos. Realmente a arqueologia nos ajuda a entender os tempos bíblicos e eu quero que vocês olhem bem essa pedra que está aqui na minha frente. E vejam que interessante essa pedra. Ela é uma espécie de uma porta, ela podia selar as entradas. Seguidamente, eles podiam selar a entrada de cada um desses espaços, ou ela podia ser também usada para selar a entrada de toda a gruta. Então, a gente vê que nos tempos de Jesus tinham dois tipos de pedras que fechavam. Uma que eram pedras quadradas, que em geral elas inclusive eram mais comuns naquela época, e fechavam justamente como uma porta encaixada, e a segunda maneira, que é a maneira que a gente acredita que o sepulcro de Jesus era, que era uma pedra grande e redonda e que ela rolava, que é um sistema mais prático, que ela rolava para abrir e fechar a porta da gruta. Mas agora vamos sair aqui do sepulcro e vamos conhecer não só a morte, mas a vida e a ressurreição aqui de Emaús. Opa. Realmente, a ideia dos sepulcros que as entradas são pequenas, porque não é para o pessoal ficar entrando e saindo aqui todos os dias, mas vamos seguir e continuar em direção à parte central de Emaús. Vamos lá! E não era só um sepulcro isolado. Normalmente, quando a gente encontra sepulcros, a gente encontra vários. E aqui a gente está vendo outro sepulcro judaico dos tempos de Jesus. E aqui a gente consegue ver perfeitamente a pedra que servia como porta, a pedra que fechava a entrada desse sepulcro. Outro nome para a Páscoa judaica é Hag HaAviv, a festa da primavera, e justamente a Páscoa, tanto judaica como cristã, cai durante a primavera. E a gente está vendo aqui uma árvore de amendoeira florida e todo Israel está começando a florir. Realmente é um tempo único de ver o deserto florindo aqui na terra de Israel. E uma coisa que chama atenção nesse local é que Emaús Nicópolis, por mais que seja um local tão importante ligado à ressurreição de Jesus, pouquíssimos grupos visitam o lugar. Justamente eu estou vendo lá no fundo um grupo chegando, então me chamou a atenção, porque sempre que eu venho aqui, eu normalmente sou a única pessoa do local ou uma das poucas que vem, então estou feliz que alguns peregrinos também estão descobrindo esse local. Atrás de mim, nós vemos os restos arqueológicos cristãos de Emaús e tudo está relacionado ao domingo da Páscoa, como está escrito em Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado e encontraram a pedra removida do túmulo. Mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram:
porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Estas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. E naquele mesmo dia, no domingo da ressurreição, 2 homens estavam caminhando de Jerusalém até aqui, Emaús. E eles passam pela estrada que até os dias de hoje está em uso. É o mesmo caminho desde aquela época. E aqueles 2 homens estavam caminhando e conversando sobre os acontecimentos dos últimos dias em Jerusalém. E aí se aproxima a eles um homem que era Jesus ressuscitado, mas eles não o reconhecem. E os 2 homens e Jesus chegam aqui até Emaús. E Jesus se despede deles e diz: eu vou ainda para outro local ainda mais longe. Mas eles dizem: não, não, já é tarde, fica aqui conosco. E eles vão à casa de Cleofás, que nós acreditamos que é exatamente ali. E então eles vão juntos e por isso eu quero convidar vocês também, venham juntos comigo à casa de Cleofás e ver como a história termina. E Jesus entra aqui na casa de Cleofás para fazer a refeição com eles. E imaginem, eles estavam caminhando juntos por quilômetros e quilômetros e quilômetros. A distância daqui até Jerusalém são 30 quilômetros e eles fizeram pelo menos parte desse caminho juntos. E eles estão caminhando tanto tempo com ele, mas eles não têm a menor ideia de quem é Jesus. Porque a Bíblia nos fala que os olhos deles estavam fechados. E eles vão se sentar aqui para fazer a refeição. E então Jesus vai partir o pão a eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Infelizmente, aí já era um pouco tarde demais, porque Jesus desaparece. E em cima da casa de Cleofás foi construída aqui uma igreja bizantina, que foi destruída depois no período árabe, reconstruída no período cruzado, destruída mais uma vez na época tardia árabe e até os dias de hoje ela está assim, como vocês podem ver. Mas isso nos ajuda a ter certeza de que aqui onde ficam os restos da igreja bizantina e da igreja cruzada, ficavam nos tempos de Jesus, a casa onde Jesus aparece no domingo da ressurreição.
Reparem que aqui está cheio de cadeiras de plástico. Por quê? Porque além de ser um parque arqueológico, esse local reúne peregrinos até os dias de hoje e por isso eles espalham aqui as cadeiras dentro dessa igreja e aqui eles também podem partir e comer o pão no mesmo local que Jesus partiu. Realmente é uma sensação única estar nesse local e em geral estar na Terra Santa. E por isso também eu quero aproveitar e convidar vocês, se vocês querem conhecer a Terra Santa e ter a viagem da vida de vocês, venham conosco nas caravanas Israel com Aline e venham conhecer a fundo a arqueologia bíblica, a história e literalmente caminhar nos mesmos locais por onde Jesus caminhou. Ver as escavações arqueológicas, por exemplo, aqui mostram restos que são dos tempos de Jesus. Mas agora vamos sair daqui de volta à entrada do local. E agora nós vamos ver os restos arqueológicos em volta da igreja. E aqui não faltam provas arqueológicas bizantinas mostrando a adoração cristã aqui desde os primórdios dos primeiros séculos. Venham comigo. Aqui nós vemos um batistério, um local para que as pessoas pudessem mergulhar nas águas. Esse batistério, primeiro, ele é bonito em forma de cruz e ele é por volta do século V e século VI. Quer dizer, pessoas de toda a região vinham aqui e viam o local onde Jesus apareceu ressuscitado no domingo de Páscoa e decidiam se converter e por isso eles podiam se batizar aqui logo antes de entrar na igreja. Também aqui do lado nós temos mosaicos bizantinos. Mas por que eu estou colocando tanto foco em mostrar as provas arqueológicas desse local? Primeiro, eu acho que a arqueologia sempre fortalece a nossa fé. Mas no caso de Emaús, é porque Emaús não tem só uma versão. Existem outras teorias de onde pode ser a cidade bíblica de Emaús. Uma delas é o que a gente conhece como Kiryat Anavim, Abu Ghosh, Colônia, El Kubeibe, Artas, Hurbet Kamassa. Pois é, Emaús é o local que tem o maior número de possibilidades de onde a história realmente aconteceu. Mas a maior parte dos arqueólogos realmente acreditam que foi aqui. Primeiro, é a tradição mais antiga e nós temos todas essas provas arqueológicas no lugar, desde das casas de banho quentes, das igrejas bizantinas e também de inscrições. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, considerado o pai da história da igreja, que viveu e nasceu no século III depois de Cristo, ele nos conta que a verdadeira Emaús é Emaús, Nicópolis. Mas até agora eu não falei nada de Nicópolis. O que é essa tal Nicópolis? No ano de 221, os romanos mudam o nome dessa cidade porque eles tinham destruído ela antes e reconstroem ela com o nome de Nicópolis. Nicópolis quer dizer a cidade da vitória. Eles estavam comemorando a vitória dos romanos contra os judeus, porque não muito antes eles tinham terminado com as rebeliões judaicas. Mas no final, essa cidade que foi criada para ser uma cidade romana, passa a ser mais uma vez uma cidade judaica e cristã, e os restos arqueológicos aqui nos comprovam isso. E também Jerônimo de Estridão fala no século IV que havia uma igreja sobre a casa de Cleófas. E justamente aqui nós vemos essa igreja. Jesus esteve aqui no domingo da ressurreição. E por isso, desde esse local tão especial, eu quero desejar a todos vocês uma feliz e abençoada Páscoa desde Israel e da Terra Santa. Um grande beijo e nos vemos na próxima.